na janela, no escracho, essa existência sem nenhum trato, sem nenhuma gentileza, grossa, estúpida, doida, maligna, cheia de descuido para com a existência do próximo e toda sorte de impureza, de sacanagem, de maldade, de insinuação perversa, de dubiedade para com as pessoas, ou a cobiça, o desejo pelo que é do outro, mulher do outro, os bens do outro, o salário do outro, o emprego do outro, a inteligência do outro, a posição do outro, a cobiça, nem sequer apareça no meio de vocês. Porque quem quer que viva de cobiça em cobiça, jamais viverá a vida de um santo de Deus, de uma pessoa de Deus, de um filho de Deus. Você que anda aí de desejos, de frustrações, dizendo que só vai ser feliz quando tiver a mesma coisa que os outros têm, que compete, que quer mais, que quer ter igual, que quer ultrapassar, desista de ser discípulo de Jesus, porque não vai rolar, minha filha, meu filho. E Paulo prossegue e diz: nem tampouco haja entre vocês essa boca imunda, esse espírito torpe, que só sabe descredenciar, só sabe avacalhar, só sabe tratar o outro na base da pior desconstrução, que é aquela conversação que entorpece os sentidos, que tira a lucidez, que só fala perversidades, que só recorre ao que de pior possa existir nos outros, que tem prazer nas desconstruções de caráter, na conversação que desmonta o ser do outro, nessa conversação torpe, que anestesia os sentimentos humanos, vai fazendo você perder a sensibilidade, a compaixão, a misericórdia. Tampouco façam uso de palavras vãs, frívolas, que não tem nada a ver com a verdade, mas você fala porque deu vontade de falar. Jogou aquela porcaria ali porque da tua boca só procede coisa vã, coisa vazia. Você tem alegria em falar só bobagem, 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 bobagem. É pago para falar bobagem, é remunerado pela bobagem. A sua identidade e a idiotice se transformaram numa coisa só. Ou as chocarrices. É aquela pessoa que existe para fazer pouco. Existe para provocar da pior maneira possível o outro, para não dar paz. Está cheio de gente assim, que se não existir provocando chocarrice na vida do outro, deixando o outro com vergonha, desconfortável, zangado, com raiva, sem lugar confortável para estar, o cara não se sente bem se não fizer isso. Está cheio de gente me ouvindo aqui que é assim. E coisas desse tipo, todas inconvenientes. Antes, pelo contrário, vivam com gratidão, com ações de graças, com conversas boas, com aquilo que edifica a mente, que ilustra os sentidos, que faz o outro melhorar, que traz entendimento, que traz sabedoria, que traz graça, que traz perdão, que muda o tema da chocarrice para alguma coisa edificante e que tem como expressão melhor do ser a gratidão. Sabei, pois isto, preste atenção. 2 pontos, preste atenção.
Nenhum incontinente, que esse cara que diz, eu faço isso porque eu não me seguro. Não adianta pedir para eu não me segurar, porque eu não me seguro. No calor da hora eu falo qualquer coisa, eu digo qualquer besteira, eu falo em qualquer um. Esse aí não conheceu o amor de Deus, não conheceu o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, além de amor, de justiça, disso tudo, termina dizendo que é domínio próprio, mansidão e domínio próprio. E não a incontinência, que é a pessoa velha entende o que eu estou dizendo. Você chega numa certa idade, como Jean-Paul Sartre falou, já com 60 e tantos anos, quase 70, ele entrou num estado de incontinência fecal e urinária. Tinha que usar um fraldão. Era um grande filósofo, um grande pensador. E aí alguém numa entrevista perguntou, como é que você está se sentindo velho? Aí ele falou, muito mais humilde, porque eu estou aqui te dando essa entrevista, mas quando você for embora eu vou sair correndo para o banheiro, porque eu estou cheio de cocô entre as pernas na fralda. E o meu fraldão está cheio de xixi, porque eu não consigo mais me segurar. Isso é incontinência, uma incontinência natural, orgânica, e compreensível, admissível. Não tem nada demais. Chega uma certa idade em que muita gente entra nesse estado de incontinência. Mas tem gente que diz, não, eu não consigo. Se eu der a primeira golada, eu vou beber o barril inteiro. É um incontinente. É um cara que não sabe a hora de bater continência e dizer aqui é o limite. De respeitar os limites. Não, eu não posso ver uma mulher gostosa que eu parto para as cabeças e vou comer. Esse é o incontinente. Como eu vejo aí um monte de homens que casaram segunda vez com mulheres que já tinham filhos e filhas formados. Quanto homem vem falar comigo me dizendo, cara, eu sinto um desejo, um tesão na minha enteada maluco. Se eu pudesse, eu comeria ela. E tem uns que pegam. É a incontinência. É a mesma coisa com palavras. O sujeito diz, eu quis me controlar, mas eu não me segurei e falei tudo aquilo e não adianta. Tantas vezes quanto a mesma coisa aconteça, vocês vão ver de mim o mesmo comportamento. Por quê? Por causa da incontinência. Ele faz xixi na ceia. Ele é essa pessoa imprevisível. E tem gente que ainda acha que é normal. Não, ele é assim mesmo. É o temperamento dele imprevisível. Porcaria nenhuma, ele é um doente que não quer se tratar. É uma criançola que nunca saiu dos 2 anos, que chupa chupeta, faz xixi, cocô na calça e não quer crescer, não quer virar gente. Portanto, a incontinência produz todas essas coisas. E Paulo diz, nenhum incontinente ou impuro, que é aquela incontinência da impureza que eu já falei agora. Eu não me seguro, eu vou lá e faço. Eu tasco a mão, eu pego mesmo. Eu não quero nem saber. Ou o avarento, que pode ter para si e para mais alguém, mas não dá. Vai trabalhar, vagabundo. Não dou não, o dinheiro é meu. E está achando que está fazendo alguma coisa vantajosa. Mas Paulo diz que a avareza é idolatria. O sujeito não tem nenhum santinho de estimação, de gesso, de pau, de pedra, nenhum pai de... nenhum preto velho, nenhuma Iemanjá, não tem nada que os religiosos de interpretação materialista da idolatria possam acusá-lo de ser assim. Mas ele é avarento.
que a pior de todas as idolatrias é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. É idolatria. Nenhum desses, Paulo diz, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem nada te esperando depois da morte. Nada, cara. Nada. Quando você morrer, você morreu. Apagou, acabou. A luz apagou para sempre. Você foi só uma máquina solar descontrolada. Foi um robô com defeito, que alimentou seu próprio defeito com o prazer da sua loucura. Quando acabar, para você, acabou tudo, já era. Não há herança esperando no reino dos céus de Deus e de Cristo por você. Ninguém vos engane, portanto, com palavras falsas, dizendo que você pode ser assim e ser de Deus. Mentira! Porque por estas coisas que você trata com naturalidade, com normalidade, que você acha que é um direito adquirido, porque você é um filho de Deus, isso faz parte da sua autoridade sobre os demais homens, que é o que vem sendo ensinado hoje em dia. Eu tenho visto pastor aí na internet que abre a Bíblia, os caras não pregam, eles falam palavrão 1 hora sem parar. Só palavrão um atrás do outro. Um bicho desse, quando morre, só morreu, não vai para lugar nenhum, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, ninguém vos engane dizendo que é diferente. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, que estão aqui ouvindo o que é palavra, o que Deus quer de nós, como um ser humano deve viver, deve tratar a si mesmo e ao próximo, a natureza e a vida, mas contra tudo que sabe, vive de maneira antagônica e perversa, chamando para si a ira de Deus. É um cara que passou pela terra provocando ira em anjos e ira no coração daquele que é amor. Porque até o amor de Deus experimenta aquela ira da tristeza, de ver como é que alguém que teve tudo, que foi feito à imagem e semelhança dele, dotado de razão, de racionalidade, de consciência, de sensibilidade, escolheu matar todas as sensibilidades do ser e viver como um tosco, como um ogro, sem nenhum tipo de sentimento que se pareça sequer de longe com aquilo que deveria habitar qualquer filho de Deus, porque se tornaram filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes, não se solidarizem com isso, não aprendam isso, não repitam isso, não fiquem assim. E hoje em dia eu vejo pessoas que entram para as religiões e antes de entrarem eram pessoas mais humanas, mais legais, mais generosas, mais simpáticas, mais inclusivas, tinham mais amigos, eram mais graciosas, eram mais humanas, eram mais bondosas. Aí entram, depois de um tempo estão perversas, fechadas, julgando todo mundo, mandando todo mundo para o inferno, com ódio de pessoas diferentes. Se pudessem, matariam, só não matam porque seriam presos, mas têm ódio bastante no coração para praticarem as maldades das naturezas mais impensáveis. Paulo diz, não participem, não se congreguem com essa gente, nem atendam esse espírito, nem ofereçam os seus ouvidos para serem alimentados por essas coisas loucas e vãs. Pois outrora, no pior tempo da vida de vocês, quando alguns de vocês aqui de Éfeso viviam nos
puteiros, porque Éfeso era uma cidade de muita mulher bonita e de muita prostituição. Você anda por lá até hoje, do lado da biblioteca de Celso, você vê um puteiro bonito, com colunas, com elegância, com saunas, com todo mundo. Na frente ficava a prefeitura. Todo o pessoal, os prefeitos, os chamados vereadores da época daquela sociedade, atravessavam a rua, que é uma rua de 5 metros, e entravam direto na sauna e no puteiro com aquelas mulheres maravilhosas. Se tem até propaganda até hoje lá. Parece assim uma bunda bonita e aquela seta procurando, aí tem a seta indicando. Antes de você chegar ali na prefeitura e na biblioteca de Celso, lá em cima, na entrada de Éfeso, tem mais puteiros, mais casas de prostituição. Tinha de tudo ali, como também cultos a todo tipo de divindade. Tinha invocação de espíritos malignos, como a gente lê em Atos dos Apóstolos. E Paulo diz, quando vocês, no passado, eram treva, viviam assim, desse jeito, descrito anteriormente, porque era assim que vocês viviam, a vida de vocês era horrorosa. Vocês eram treva. Porém, agora, se vocês de fato são de Cristo, se vocês de fato abraçaram e se deixaram penetrar pelo Evangelho, vocês se transformaram em luz no Senhor. Em luz no Senhor. Mas não é porque foram para o culto, foram batizados e deram dízimo. É porque deixaram a amargura, a cólera, a gritaria maluca, as blasfêmias uns contra os outros, as malícias, e adotaram um outro estilo de vida, de benignidade, compassividade, perdão, misericórdia. Se tornaram imitadores do caráter de Deus, andando em amor, se oferecendo com paciência em favor daqueles que ainda não entenderam, que deixaram de lado a falta de pudor, deixaram de lado a impureza, aquela mente que só pensa no que em público não se pode confessar, ou a cobiça, que deseja tudo, que compete por tudo, que deixaram essas coisas que não devem fazer parte da vida de quem quer ser luz. Deixaram a conversação perversa, as palavras vãs, deixaram a chocarrice, o sarcasmo provocador que não deixa ninguém em paz. Ao contrário, encheram a vida de gratidão, de bondade, que entenderam que gente que vive assim e que, além de tudo, ainda é dura de coração, avarenta, que sofre a idolatria de cultuarem o que é apenas o seu próprio umbigo, sem nenhuma generosidade de socorro para com ninguém, esses aí, ninguém engane, ninguém se engane, continua a ser treva. Não é luz no Senhor de jeito nenhum, porque não anda como um filho da luz. Não anda como um filho da luz. Não anda. Você quer ser luz? Tem que andar como um filho da luz. E aí não é uma questão de doutrina. O evangelho é existencial. Portanto, é algo que brota na gente, como Jesus diz. Procede do coração. Tanto o mal quanto o bem. Tanto as fontes da morte quanto as fontes da vida. Saem da construção do meu pensamento, dos meus sentimentos, das minhas emoções. Não adianta eu tentar
botar o meu pensamento numa direção se eles estão desalinhados dos meus sentimentos, das minhas emoções e, portanto, do meu caráter. Eu só consigo ser uma pessoa inteira e integral quando o meu caráter é fruto das decisões da minha mente, que vão fabricando um caráter cada dia mais parecido com as minhas escolhas para o bem. Se na mente eu alimento aquilo que não é luz de Deus, que não é amor de Deus, mas é o que trabalha em estado de recorrência crônica em mim, meu caráter vai apodrecer. Os meus sentimentos serão todos ruins e as minhas emoções serão todas corrompidas. E por mais que eu faça esforço, de vez em quando, para ser obediente ao que eu aprendi, não vai acontecer. Porque se eu não alinhar pensamento, caráter, emoção e sentimento num eixo único, que busque ser retilíneo em mim, a minha vida nunca encontrará esse foco de luz. Nunca emanará essa luz. E quando eu digo emanar, eu não estou dizendo que é alguma coisa que os outros só observam pelo comportamento da gente, pelas coisas corretinhas que a gente fala, não. Quando a gente vive isso, quando a gente é essa luz, quando nós estamos habitados por esses pensamentos que formam esse caráter, que determinam nossos sentimentos e emoções novos, isso emana. Anjos vêm. Eu sei que vivendo assim, e eu busco viver assim, e pela misericórdia de Deus eu estou falando com temor e tremor, na presença de Deus e de demônios. Portanto, eu estou aqui em estado de vulnerabilização absoluta no que eu vou dizer. Eu sei que eu vivo assim, minha mulher dá testemunho disso, meus filhos, meus netos, os que trabalham comigo, que eu sou uma pessoa que vive assim, que acorda assim, que dorme assim, que sofre assim, que sofre assim, que ama assim, que perdoa assim. Aí eu sei que a minha vida ensina sabedoria, graça, perdão, misericórdia de Deus, gera perplexidade em anjos, que não entendem como é que um animal mamífero pode conseguir viver uma vida que carregue a semelhança, cada dia mais e mais intensa, e mais afinada, e mais no diapasão do Filho de Deus, de Cristo Jesus, segundo o Evangelho. É perplexidade para anjos, é choque para demônios, e é oferta suave de culto a Deus. E os seres humanos também sentem. Até as araras sentem. Os passarinhos sentem. Os gatos sentem, os cães sentem. Todo mundo sente. Você planta uma planta, a planta sabe, ela cresce. Aí alguém diz, fulano tem a mão verde. Não, amou. Olha para aquilo com carinho. Quando eu vou plantar uma planta, eu faço uma oração, desejando que o melhor dela brote dali. Que ela seja esplendorosa, gloriosa, graciosa. E se eu dei para alguém plantar, eu peço planta com todo amor para vingar. E se eu só posso ir depois que foi plantada, eu chego lá um dia depois ou 2 dias depois. Minha mulher sabe disso, a gente passa a mão na bichinha e diz, olha, você está na sua casa,
vai ter tudo de bom para você. Cresça e dê fruto. E seja generosa, porque a terra o será, e nós te abençoamos, em nome do nosso Pai, que é o teu Criador. Aí tem gente que diz, isso é conversa de idiota. Aleluia, eu quero viver e morrer nessa idiotice, porque eu quero andar como um filho da luz. Aí todo mundo vê. Eu não preciso sair andando dizendo o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Está amarrado em nome de Jesus. Quem anda comigo nunca me ouviu falar isso. Eu não preciso falar isso, eu sou luz. Os espíritos malignos saem correndo se eu for chegando. Como eu vi desde jovem, desde o primeiro mês de convertido. Quando eu fui levado para expulsar um demônio de uma moça que veio do interior do Amazonas, que não sabia nem ler nem escrever, forte, uma cabocla poderosa. E eu desci ali, era praticamente meu primeiro encontro real, sozinho com o endemoninhado. Meu pai estava vindo, mas muito atrás, por causa da muleta dele, era um caminho liso. E eu, naquela avidez da juventude, saí correndo, tá. Quando eu entrei na casa, eu ouvi aquela voz da mulher, porém uma voz gutural, grossa, dizendo, desgraçado, tu eras meu, eu te conheci no Rio de Janeiro. Tu eras meu e eu te perdi, desgraçado. E eu não tinha nem entrado, ela já estava gritando. Quando eu entrei, ela botou a mão nos olhos. Como eu vi uma quantidade enorme de endemoninhados botando a mão nos olhos, botando o travesseiro na cara, dizendo, não olha para mim porque a tua luz me queima. Porque você vira uma luz no Senhor. E aí, qual é o fruto da luz? Qual é o fruto da luz? 7 horas de cântico por semana? Em algum lugar? Não, é essa vida que está proposta aqui. Porque o fruto da luz, a luz dá fruto. Quem é filho da luz, manifesta o fruto da luz. No que consiste a frutuosidade da luz em mim, em você, em qualquer pessoa? Presta atenção, porque o fruto da luz, preste atenção, o fruto da luz consiste em toda bondade. Em toda bondade. Gente que é filha da luz, que anda na luz, que espanta as trevas na vida sem abrir a boca, é aquele que anda em bondade, que não elucubra a maldade, que não fica alimentando invejas. Meu Deus, ela teve uma oportunidade que eu queria ter, não eu. Eu queria estar no lugar dele. Ou eu queria ter as oportunidades que ela tem, que eu não tenho. Eu queria ter encontrado o homem que ela encontrou e eu não encontrei. Eu queria ter a família que ela tem e eu não tenho. Eu queria ter o emprego que ele tem, as chances que ele tem, os alcances que ele tem e eu não tenho. A luz não é assim. E se o cara diz que é filho da luz, mas vive olhando para o lado e se comparando, se não há nele aquela bondade feliz que se alegra com os que se alegram e chora com os que choram, esse indivíduo não manifesta o fruto da luz, que se manifesta em primeiro lugar como bondade. E não tem nada que caracterize mais a bondade do que ser capaz de se alegrar com os que se alegram. Celebrar o sucesso dos outros.
e chorar com os que choram, se solidarizar com a dor dos outros. Isso é uma expressão suprema de bondade e é uma marca, uma condição sine qua non para que alguma bondade seja reconhecida no coração de uma pessoa. Bondade e justiça. Não existe nenhum filho da luz que viva tranquilo no meio de tanta injustiça. Ele tem para esbanjar. Não, Deus me abençoou. Por isso o meu relógio é Rolex e o teu é um Roscoff ali da esquina. Deus me abençoou, por isso as minhas roupas são de grife e as tuas são de estopa. Deus me abençoou, por isso eu vivo numa mansão e você vive num casebre, numa choupana. Deus me abençoou, por isso a minha água é pura e a tua é saloba. Deus me abençoou, glória a Deus. Aleluia. Você, meu filho, saia da maldição da sua vida. Mas você mesmo não se vê como um filho da luz que expressa justiça. E no que depender de você, faz a vida de quem você possa fazer, no âmbito do alcance da sua mão, dos seus olhos, melhorar. Não existe luz nenhuma em você. Se você só olha para dentro da sua casa, se você não olha para o lado, se você não se solidariza com ninguém, se você não acha que a justiça é uma obrigação do seu caráter como filho de Deus, não é filho da luz. Eu não vou dizer filho do que você é, mas da luz não é. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e em toda justiça. Isso é uma coisa maravilhosa, simples, simples, simples. Antes vocês eram assim, em trevas, mas agora vocês são filhos da luz. E a frutuosidade da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Mentira. Mentira. O cara mente. Aí diz, não, mas eu aumentei para a glória de Deus. O cara vai dar um testemunho numa igreja. Você conhece a história dele. Você sabe que nunca foi daquele jeito. Aí depois ele te vê, sabe que você sabe tudo. Aí diz, olha, meu irmão, desculpa, eu falei isso, foi para a glória de Deus. Porque depois você viu, fiz um apelo, foi tanta gente à frente. Eu digo, você acha que o Senhor abençoa a tua mentira, né? Foram só essas pessoinhas aqui que não sabem a verdade que foram lá. Por emoção, por engano. Mas se você tivesse falado a verdade, o poder transformador seria muito maior, mesmo que a verdade fosse contra você. Mas não, o pessoal encontra todas as máscaras e fantasias para com ela encobrirem a mentira. Para com ela encobrirem a mentira. Me diga, se a verdade não é algo que eu falo narrando algo, porque tem gente que não chega a mentir, eles só fazem de uma coisa se transformar em 20. Só tinha uma, mas eles dizem que foram 20. Aconteceu uma coisa parecida, mas eles fazem aquilo virar uma Shekinah, uma glória, que ninguém viu, quem quer que tenha estado lá. Aí é tudo para a glória de Deus. Ou então é mentira para dizer, para eu adiantar o processo, para que eles me vissem logo de uma maneira boa, eu menti,
eu contei o que não aconteceu, mas logo, logo estava todo mundo gostando de mim ali. E aí isso vai deformando o teu caráter, vai mudando os teus códigos de pensamento. Chega uma hora que a pessoa não sabe mais não inventar. Não sabe mais não mentir. Não sabe mais contar os fatos como os fatos de fato são e foram. E aí entra nesse processo de adulteração do pensamento, o que implica em adulteração do caráter, o que vai transformar emoções e sentimentos em significações também adulteradas dentro de você. Pelo amor de Deus, é tudo tão simples de entender, é a psicologia mais explícita, mais confrontacional, e é absolutamente psicologia da verdade de Deus, do Evangelho, do confronto neutético, apresentando a verdade. Então, o fruto da luz consiste de toda bondade, justiça e verdade. E aí você experimenta uma vida que é agradável a Deus. Agradável. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Tua vida passa a ser um prazer aos céus, um deleite a anjos, um pânico para demônios. Quando você vive assim, não precisa gritar, não precisa fazer nada. Uma pessoa sensível olha e diz, meu Deus, que aura é essa? Porque emana uma aura mesmo, uma aura. E tem gente que tem emanação de aura de trevas. Assim como gente muito doente emana a aura da enfermidade. E pessoas espiritualmente extremamente saudáveis, até quando estão doentes, emanam aquela luz da glória de Deus que deixa os céus e terras em estado de perplexidade. E você experimenta o que é agradável ao Senhor na sua vida. Cada passo é um culto. Portanto, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as na vida de vocês, não é acusando os outros, é na vida de vocês não dando espaço a elas. Porque o que eles, os que não entenderam isso até hoje, fazem, às vezes em oculto, não querendo que os outros vejam, só referir já é vergonha absoluta. Mas vocês foram salvos disso, para provarem o que seja agradável ao Senhor. Aleluia. Jesus, eu peço que essa palavra que se estendeu até aqui tenha feito bem a quem abriu o coração, a mente, os sentimentos e as emoções para acolhê-la. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém e amém.